Bom dia. Peço que você abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, Isaías capítulo 5, e por favor não se assuste, mas a nossa mensagem hoje vai versar sobre os capítulos 5 a 12, apenas 7 capítulos desse livro, mas por enquanto deixe sua Bíblia aberta em Isaías capítulo 5, versículo 1, e o título da nossa mensagem, especialmente para as crianças que estão anotando, é O Julgamento da Vinha e a Vinda do Rei. Dizem que o sanduíche foi inventado pelo Conde de Sandwich. O Conde de Sandwich ele foi um nobre inglês, isso é verdade, ou eu pelo menos quero muito que seja verdade, que gostava muito de jogar cartas. E dizem as más línguas que ele também gostava muito de trapacear. Então ele estava lá jogando cartas, né? E ele não queria parar de jogar cartas para ir comer. Aí então ele virou para o cozinheiro e falou: faz o seguinte, pega um pedaço de carne aí, coloca entre 2 fatias de pão e eu como aqui mesmo. E assim foi inventado o sanduíche. Por que eu estou falando disso? Por causa do seguinte: nós estamos lendo aqui o livro de Isaías, seguindo uma sugestão de um autor chamado Peter Gentry. O Peter Gentry, ele comenta o seguinte, que nós podemos dividir o livro de Isaías em 7 partes. E cada uma dessas 7 partes em que a gente divide o livro de Isaías falam essencialmente sobre a mesma coisa. Elas trazem uma mensagem de julgamento e de restauração. É um pouco diferente em cada parte, mas ainda assim a mesma mensagem de julgamento e restauração. A primeira parte, ela vai do capítulo 1, verso 2, até o capítulo 2, verso 4. Seguindo também o Dr. Gentry, eu chamei aquela parte de o julgamento e a transformação de Sião. Naquela parte a gente viu que o julgamento e a transformação de Israel culmina com uma nova Jerusalém. Das ruínas da antiga Jerusalém surge uma nova Jerusalém celestial. A segunda parte, ela aparece nos capítulos 2, 3 e 4, e, mais uma vez, seguindo o Dr. Gentry, eu chamei aquela parte pelo não tão criativo nome de O Julgamento e a Transformação de Sião, parte 2. Naquela parte, a restauração de Judá, ela aparece como um campo que foi devastado, mas onde Deus faz nascer um renovo. E agora a gente chega aqui à terceira parte do livro de Isaías, a terceira dessas 7 partes, que vai dos capítulos 5 até o capítulo 12. E, seguindo o Dr. Gentry, eu estou chamando essa parte de o julgamento da vinha e a vinda do rei. Só que essa parte é um pouco mais longa do que as outras duas, são 7 capítulos, então fica difícil da gente ler tudo isso aqui hoje. Só que, lembra do sanduíche? Assim como o sanduíche começa e termina com um pão, essa parte do livro de Isaías começa e termina com uma música. Então, a gente tem um sanduíche aí com um recheio, mas com 2 músicas, uma de cada lado. Então, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte: nós vamos nos concentrar nos pães desse sanduíche. Eu vou trapacear, assim como o Conde de Sandwich, e a gente vai olhar mais para o início e para o fim dessa sessão, para os capítulos 5 e 12, e a gente vai comentar um pouco a respeito do que aparece no meio, a gente vai comentar um pouco a respeito do recheio, mas, na maior parte, a gente vai se concentrar nos pães desse sanduíche. Tudo bem? São os pães, mas são pães muito bons, que, acredito eu, já valem para uma refeição aqui para a gente. Então, ditas essas coisas, vamos ler Isaías, capítulo 5, os versos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras,
e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Agora vire, por favor, a sua Bíblia algumas páginas e vamos ler também o capítulo 12, versos de 1 a 6. Isaías 12, 1 a 6. Naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Até aqui a palavra do Senhor. Abaixe sua cabeça, por favor, feche os seus olhos, ore comigo. Pai, nós precisamos da Tua iluminação para compreender a Tua palavra. Ainda que nós possamos ler, se não for por uma operação sobrenatural, essa palavra não vai surtir efeito nas nossas vidas. Então te pedimos que o Senhor venha e nos dê essa luz, que o Senhor abra os nossos olhos para compreender qual é a Tua boa vontade para nós aqui nessa manhã. Nós oramos essas coisas em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você já parou para pensar por que a gente canta? Por que nós cantamos? Já reparou isso? Todos os povos, todas as culturas, apesar de a gente ter tantas diferenças, costumes diferentes, línguas diferentes, e ainda assim, todos os povos, todas as culturas possuem isso em comum. Todos nós cantamos. Algumas pessoas se debruçam mesmo sobre essa questão e querem entender por que os seres humanos cantam. Existe um psicólogo evolucionista norte-americano chamado Steven Pinker, que é bem conhecido, ele escreve bastante, e o Steven Pinker ele deu uma resposta para essa pergunta. Ele disse o seguinte: nós cantamos da mesma maneira que nós comemos sobremesa. Estritamente falando, a gente não precisa comer sobremesa. A gente precisa comer, mas a gente gosta de comer sobremesa. E, parecido com isso, nós não precisamos cantar. Segundo esse autor, cantar não traz para a gente nenhum benefício tão especial assim, só que nós gostamos de cantar. Eu gosto de várias coisas que o Steven Pinker fala, ele é um autor bem interessante, mas nessa eu preciso discordar. Muitas das músicas que nós cantamos aqui na igreja são produzidas por um ministério norte-americano chamado Sovereign Grace Music.
E o diretor desse ministério, Bob Kauflin, ele diz o seguinte: nós cantamos porque Deus nos fez para cantar. O próprio Deus canta. Sofonias 3,17 pode ser traduzido da seguinte maneira: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se regozijará com você com alegria. Com seu amor ele te acalmará. Ele exultará sobre você com um alto canto. Deus canta. E nós cantamos. Deus quer que nós coloquemos palavra e música juntos. Nós cantamos porque a música nos ajuda a lembrar das palavras de Deus. Nós cantamos porque a música nos ajuda a expressar uma variedade de emoções. E nós cantamos porque a música nos ajuda a fazer essas coisas juntos. Essa é a explicação do pastor Bob sobre por que nós cantamos. Estritamente falando, eu vou me arriscar um pouco aqui, nós não precisamos cantar durante os nossos cultos. Essa posição, ela pode ser debatida, mas eu sou da opinião de que a música não é um elemento de culto. A música é um acidente de culto. O pastor Rômulo fez uma cara, mas eu sou da opinião de que a música é um acidente de culto. Mas é um lindo acidente. Deus quer que nós comamos sobremesa. Com moderação, mas Ele quer que nós comamos sobremesa. E, da mesma maneira, Deus quer que nós cantemos. Diante disso, qual é a trilha sonora da sua vida hoje? Talvez a trilha sonora da sua vida seja hoje uma música triste. A Bíblia fala que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Nós devemos chorar com os que choram. Nós devemos chorar sobre o nosso pecado. Nós devemos chorar diante de muitas injustiças e maldades que estão ao nosso redor. Mas se você está em Cristo, isso é motivo para você cantar de alegria, mesmo em meio a muitas tristezas. Conforme eu estava comentando, essa sessão de Isaías, dos capítulos 5 a 12, começa e termina com uma música. A primeira música, no capítulo 5, é uma música triste. Espero que vocês tenham reparado. É uma música em que Deus está chorando, lamentando sobre uma vinha que Ele plantou. Mas essa vinha não deu bons frutos. E a segunda música que nós lemos no capítulo 12 é uma música feliz, é um cântico de louvor. As pessoas de Israel que são salvas alegremente dão louvor a Deus. Então, diante dessas coisas, o que eu quero que nós vejamos aqui hoje é o seguinte: Deus canta uma música de lamento sobre os nossos pecados. Mas se nós estamos em Cristo, então nós devemos cantar louvando a Deus por nossa salvação. Se nós estamos em Cristo, então nós devemos cantar louvando a Deus por nossa salvação. Certo? Então, nosso primeiro ponto é: Deus lamenta pelo nosso pecado. E é isso que nós vemos no capítulo 5, os versos 1 a 7. Deus não apenas lamenta pelos nossos pecados, Ele castiga os nossos pecados. Foi isso que nós lemos no início desse capítulo. Conforme eu estava dizendo, a gente vai se concentrar mais no início e no final dessa sessão, de 5 a 12, mas agora deixa eu comentar algumas coisas do recheio desse sanduíche. O pano de fundo histórico dos capítulos 5 a 12 é o reinado de Acais. Lembram? Isaías ele profetizou nos reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então, o capítulo 6, ele narra o chamado de Isaías ao ministério. Isso aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Isaías, na verdade, fala muito pouco sobre o rei Jotão, ele vai logo para o rei Acais.
E a gente já comentou aqui que Acaias foi um dos reis mais perversos de Judá. O segundo livro de Reis, capítulo 16, diz que Acaias não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Acaias andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Esse é o rei que estava reinando enquanto Isaías escreve esses capítulos. O capítulo 7 narra um conflito que aconteceu entre Judá, Israel e Damasco. O que estava acontecendo naquele momento é que o Império Assírio, que era o maior império daquela época, estava ameaçando cada uma dessas três nações. E aí, então, os reis de Israel e de Damasco pressionaram Acaias para fazer uma aliança com eles, para que juntos os três lutassem contra a Síria. E Isaías, então, encorajou Acaias para que ele não fizesse essa aliança, mas que, ao invés disso, ele confiasse em Deus, para que ele pedisse a Deus um sinal. E Acaias, na sua impiedade, não pediu a Deus um sinal. Isaías falou que, ainda assim, Deus enviaria um sinal, o sinal de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas, por causa da incredulidade de Acaias e do povo, Judá seria arrasada pela Assíria. Capítulo 8, Deus promete que vai cuidar de Isaías e de um remanescente de Judá, mas que aquele seria um período de trevas para aquela nação. E no capítulo 9, Deus promete que, em contraste com essas trevas, ele traria a luz através de um príncipe da paz. E nos capítulos 9 e 10, Deus promete que vai trazer julgamento contra Israel e contra a Síria, por terem se oposto ao seu povo em Judá. E no capítulo 11, Isaías fala de um novo rei que iria trazer um reinado de paz para o povo de Deus. Então, isso é o que está acontecendo aí entre os capítulos 5 e 12 de Isaías. E eu comentei que essa sessão de 5 a 12 começa e termina com uma música. E essa música, no capítulo 5, então, é uma música triste, em que Deus está lamentando, porque ele plantou uma vinha, mas essa vinha não deu bons frutos. Deus esperava encontrar uvas boas, mas encontrou uvas bravas. Ele esperava encontrar retidão, mas encontrou opressão. Esperava encontrar justiça, mas encontrou injustiça. E aí, então, Deus tem aquele momento do tipo Natã, o profeta Natã, falando com Davi, e fala com Israel. E agora, moradores de Jerusalém e homens de Judá, o que eu devo fazer com essa vinha? Só que essa vinha é a casa de Israel. Essa vinha são os homens de Judá. E o que Deus pode fazer com essa vinha? Tirar a cerca que ele colocou ao redor dela, derrubar o muro que protege essa vinha, deixar que os animais, que os espinhos, que a chuva castiguem essa vinha. E é isso que Deus fez com Judá. Deixou que eles fossem castigados, porque eles não estavam dando bons frutos. E é isso que Deus faz conosco, quando nós não damos bons frutos. Essa passagem já contém em si uma ilustração. Nós somos uma vinha que Deus plantou e colocou num bom lugar. Nós somos a vinha que Deus cercou de todos os cuidados, colocou um muro, colocou um cercado. Deus tomou conta de nós de uma maneira maravilhosa. E Deus tem todo o direito de esperar que nós demos bons frutos. E se nós não damos bons frutos? O que Deus pode fazer conosco? Ele tem todo o direito de tirar a proteção do nosso redor e de deixar que a chuva, que os animais e que os espinhos nos castiguem. Essa é uma passagem que deve nos trazer ao arrependimento. Essa é aquela hora em que eu preciso afirmar que eu sou um calvinista dos 5 pontos e que eu acredito totalmente na perseverança dos santos, que, aliás, a gente esteve estudando nos domingos anteriores. Só que a gente precisa entender do que se trata a perseverança dos santos.
A perseverança dos santos é aquela doutrina que diz que todos aqueles que realmente nasceram de novo serão mantidos pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o fim das suas vidas. E nessa hora a igreja diz: amém, aleluia, glória a Deus. Mas essa também é a doutrina que diz que apenas aqueles que perseveram até o fim nasceram de novo de verdade. A perseverança dos santos não é um convite para que nós sejamos negligentes com a nossa fé ou com a nossa salvação. A Confissão Batista de Londres, ela diz o seguinte: os que Deus aceitou no amado, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados por seu Espírito e receberam a fé preciosa que é a dos eleitos, esses não podem decair totalmente nem definitivamente do estado de graça. Antes, hão de perseverar até o fim e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, e Ele continuamente gera e nutre neles a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças que conduzem à imortalidade. Ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. Aleluia! Mas essa confissão também diz o seguinte: os verdadeiros crentes podem ter a certeza da sua salvação abalada, diminuída e interrompida, e isso de diversas maneiras, por negligência da preservação da mesma, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, por cederem a alguma tentação súbita ou veemente, por Deus retirar de sobre eles a luz da sua presença, permitindo que mesmo os que o temem caminhem em trevas e que não tenham luz. Nós não podemos negligenciar a nossa salvação. Isso é especialmente verdade se você nasceu na igreja, ou se você já está na igreja há muito tempo. Como diz o autor de Hebreus, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. O autor de Hebreus também diz o seguinte: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Se você está em Cristo, você não pode perder a sua salvação. Eu realmente quero te assegurar a respeito disso, porque a salvação não é sua. Ela é um presente de Deus para você. E Ele nunca vai te abandonar, como nós estamos cantando agora, aprendendo uma nova música. Mas não levar a salvação a sério é um sinal de que você nunca foi salvo. E eu estou aqui hoje com amor para te alertar a respeito disso. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é que Deus nos salva e nós respondemos com ações de graça. Leia de novo comigo o capítulo 12, versos 1 a 3. Naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Para a gente realmente apreciar o que Isaías está falando aqui, a gente precisa olhar para Êxodo capítulo 15. Então, se você puder, sem perder Isaías 12, vira sua Bíblia lá para Êxodo 15. Êxodo 15 é um capítulo muito importante na Bíblia. É um capítulo que contém uma passagem que é chamada pelos estudiosos de o Cântico de Moisés,
ou o Cântico do Mar. Recebe esses nomes porque essa passagem contém uma canção que os israelitas cantaram sob o comando de Moisés, assim que eles passaram pelo Mar Vermelho. E essa canção ela começa assim: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Lê de novo Isaías 12, 1 e 2. Naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Reparou? Isaías está citando diretamente Êxodo 15, o Cântico do Mar. Só que ele está fazendo isso com uma diferença. Moisés diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Isaías, na nossa tradução, diz: o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Tanto numa passagem quanto na outra, Senhor traduz o nome pactual de Deus, o nome com que Deus se apresentou a Israel na sua aliança. A gente pode pronunciar esse nome como Yahvé, ou Jeová. Só que Isaías está enfatizando que o mesmo Deus que salvou Israel do Egito iria salvar aquela nação novamente. Se fosse eu traduzindo essa passagem, eu traduziria da seguinte maneira: o Senhor, sim, aquele Senhor, é a minha força e o meu cântico. O mesmo Deus que esteve em aliança conosco e nos livrou do Egito, este mesmo Deus e não o outro, irá nos salvar mais uma vez. Isaías está profetizando um novo êxodo para o povo de Deus. Deus nos salva e nós devemos responder com gratidão. Eu tenho uma ilustração pessoal a respeito disso. Normalmente eu não gosto de fazer ilustrações pessoais, mas como essa fala do meu pecado, então eu peço licença para contar essa história para vocês. Quando eu estava saindo daqui do Brasil para ir para o seminário, o Maurício me falou duas coisas. Uma, ele falou: eu deixo você ir para o seminário, desde que você volte para o Brasil depois. E a outra coisa foi: Bruno, você precisa trabalhar mais a gratidão no seu coração. Você precisa ser mais grato. E lá fui eu, com isso na cabeça. E quando eu cheguei no seminário, eu fui passear ali em volta para conhecer a vizinhança onde o seminário fica. E eu estava andando e veio um camarada, do nada, e perguntou se ele podia orar comigo. Eu falei: claro, pode orar. Ele: bom, se importa se eu colocar a mão no seu ombro? Sim, pode. Tem aquela coisa de encostar nos outros, né? Eu: não, tudo bem, não tem problema. Aí ele foi, encostou no meu ombro, orou comigo e orou mais ou menos assim: Deus, eu não conheço esse rapaz que está aqui comigo, mas eu peço que o Senhor faça ele entender o quanto que ele é amado por Ti. E que ele seja grato por isso. Nunca mais eu vi aquele cara. Ele não era um aluno do seminário, mas aquela oração ficou na minha cabeça. Que ele entenda o quanto ele é amado e que ele seja grato. Confesso à igreja o meu pecado de que eu ainda estou trabalhando nisso, nessa gratidão. Nós precisamos ser gratos pela nossa salvação. Às vezes a gente passa muito tempo praguejando, reclamando das coisas. Às vezes a gente é muito rabugento. Mas nós precisamos ser mais gratos. Em primeiro lugar, nós precisamos ser gratos pela nossa salvação. Mas a gente também precisa ser gratos por todas as bênçãos que nós recebemos do nosso Pai, mais do que um Deus.
nós temos um Pai que nos salva, e nós devemos responder a isso com gratidão. O nosso terceiro ponto é que Deus nos salva e nós respondemos com proclamação. Deus nos salva e nós respondemos com gratidão, nós devemos responder também com proclamação. Leia de novo comigo, por favor, o capítulo 12 de Isaías, os versos 4 a 6. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome, cantem louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Se você está lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada, acho que você pode ver que o capítulo 12 é uma música que é dividida em duas estrofes. Os editores eles mostram isso para a gente. A primeira estrofe ela vai dos versos 1 ao 3, e a segunda estrofe é o que a gente acabou de ler, os versos 4 a 6. E essas estrofes, na verdade, elas são muito parecidas, elas quase se repetem. As duas falam a respeito de salvação, de gratidão, de confiança, de alegria, são parecidas nesse sentido. Mas há pelo menos duas diferenças entre a primeira e a segunda estrofe, entre os versos 1 a 3 e 4 a 6, que eu queria que a gente observasse. A primeira estrofe, ela está no singular. Vê como ela começa. Naquele dia você dirá, no singular, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. E a segunda estrofe, 4 a 6, ela está no plural. Naquele dia vocês dirão, deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome. E a outra diferença entre as duas estrofes que eu quero mencionar é que na primeira os verbos estão no indicativo. Se você se lembra, indicativo é aquele modo verbal que simplesmente, das aulas de gramática, estabelece um fato. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isso são fatos que o Isaías está falando. Eu vou confiar, isso é um fato que eu vou confiar, eu não vou temer. Mas na segunda estrofe, os verbos estão no imperativo. E se você se lembra, imperativo é aquele modo verbal que expressa uma ordem, ou pelo menos um convite. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Esses verbos não estão falando sobre um fato, eles também não estão falando sobre um pedido, eles estão expressando uma ordem. Aqueles que foram salvos devem proclamar essa salvação. As pessoas estão chamando umas às outras para adorar o Deus que as salvou. Lembra, a gente está falando mais do início e do fim dessa sessão, do capítulo 5 e do capítulo 12. Porém, mais uma vez, eu quero comentar um pouco sobre o que está acontecendo no miolo desses capítulos, no recheio desses sanduíches. Os capítulos 10 a 12 contêm uma profecia a respeito de um remanescente que será restaurado. Embora Deus vá julgar Judá, ele vai fazer com que haja um remanescente, um grupo que ainda vai ser restaurado. Embora Deus vá julgar Judá, vai haver restauração. Esse é mais um daqueles textos de Isaías, lembra que eu comentei na última vez que eu estive pregando, que Isaías fala sobre aquele dia sendo o dia do Senhor. Esse é mais um texto em que a expressão naquele dia aparece 7 vezes, indicando que realmente vai haver um dia do Senhor. Depois você pode contar, fica de dever de casa, você contar essas 7 vezes. Te dou a dica de que uma das 7 está um pouco escondida, mas confia em mim, ela está lá. Essa promessa de restauração que aparece nos capítulos 10 a 12, ela está refletindo uma promessa de julgamento que aparece no capítulo 5. O capítulo 5, ele
começa com uma série de ais contra Judá. Ai é uma fórmula profética para chamar o julgamento. Um exemplo disso. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Sabe quantos ais aparecem em Isaías 5? 6 ais. Depois você pode ir lá e contar esses 6 ais. Eu procurei algum comentarista que falasse alguma coisa a respeito disso, mas eu não encontrei. Então, o que eu vou falar agora é totalmente pela minha conta e risco. Isaías fala de 6 ais, 6 promessas de julgamento para Judá. 6 é 1 a menos do que 7. Não é uma questão de numerologia aqui, gente. Não é nada místico. É uma questão de como o profeta, artisticamente, ele passa a sua mensagem. Deus abrevia o julgamento que ele traz para a gente, mas ele não abrevia a salvação. E por isso nós devemos dar graças. No meio dessa promessa de restauração que aparece nos capítulos 10 a 12, Isaías fala a respeito de um novo rei que vai vir da raiz do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Então, Isaías está falando a respeito de um novo rei davídico. Nos capítulos 1 e 2, Isaías fala sobre uma nova Jerusalém. Nos capítulos 2, 3 e 4, ele fala sobre um campo que foi renovado. E aqui nos capítulos 5 a 12, ele fala sobre um rei que vai reinar e que vai restabelecer um reinado de paz sobre Judá, sobre Israel e sobre toda a criação. Esse rei é o rei Jesus. E essa é a salvação que nós devemos proclamar. Como Redentor, Cristo exerce os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Espero que muitos de nós saibamos disso. O breve catecismo de Westminster diz o seguinte: Cristo exerce o ofício de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Uma das coisas que a gente comentou no retiro é que Jesus, nós devemos evangelizar porque Jesus, o nosso rei, ordenou que nós evangelizemos. Quando Jesus diz, vão e façam discípulos de todas as nações, ele não está expressando um desejo que ele tem. Jesus está dando uma ordem. Nós devemos proclamar a salvação. Onde nós devemos proclamar a salvação? Em todos os lugares, perto e longe. Para quem? Para todos os povos, porque grande é o santo de Israel no meio de nós. Como nós devemos proclamar essa salvação? Talvez cantando, mas mesmo que a gente não esteja literalmente cantando, a gente deve fazer isso com alegria, sem temor, e a gente deve fazer isso juntos. Assim como na segunda estrofe, aquela voz sozinha da primeira, dos versículos 1 a 3, se junta a várias outras vozes, nós devemos proclamar a salvação juntos, como igreja. Nenhum de nós deve se sentir solitário fazendo essa tarefa. Concluindo, nós temos muitas razões para cantar. Talvez algumas razões tristes, mas nós também temos razões felizes para cantar. Nós devemos lamentar sobre o nosso pecado, mas nós devemos também nos alegrar pela salvação que nós temos. E nós devemos proclamar essa salvação para aqueles que estão ao nosso redor. E se você está em Cristo, então eu quero te encorajar a ter mais temor pelo seu pecado. Deus lamenta pelo seu pecado. E como seu pai, ele vai te disciplinar pelo seu pecado. Não deixe Deus fazer isso com você. Não faça com que ele, como pai, tenha necessidade de te disciplinar. Se arrependa do seu pecado antes disso. Eu também queria te encorajar a ser mais grato, ter mais gratidão pela sua salvação e encorajar todos nós a proclamar para os outros essa salvação. Queria concluir de novo com as palavras de Isaías. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome,
Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Amém? Vamos orar. Deus, nós confessamos diante de Ti, mais uma vez hoje, o nosso pecado. E lamentamos de verdade, Senhor, porque, embora o Senhor nos trate com tanto carinho, com tanto cuidado, nos cerque da Tua proteção, ainda assim nós muitas vezes negligenciamos essa salvação. E queremos Te pedir perdão, Senhor. E que o Senhor, como Pai amoroso, não tenha necessidade de nos disciplinar, mas que hoje mesmo o Senhor produza nos nossos corações o arrependimento. E nós também queremos ser mais gratos pela nossa salvação. Queremos Te agradecer, Senhor, porque embora nós fôssemos Teus inimigos, o Senhor nos reconciliou através de Cristo. E nos fortalece, Senhor, nos dá mais confiança para proclamar essa salvação para perto e para longe, para todos os povos, e que nós juntos, Senhor, possamos ser um instrumento Teu para proclamar essa salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém.